Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aí em pleno sábado, uma aula de processo civil, né? Mas realmente ontem não tinha condições de dar aula para vocês, como eu não passei muito bem. Então eu vou repor essa aula de hoje. Eu sei que muitos de vocês não podem assistir aqui ao vivo, mas como a gente tem esse recurso de gravação, eu acho que depois vocês têm a possibilidade de rever, né, o conteúdo e sem perder também uma semana de aula aí. O conteúdo dessa semana, da aula 3, é sobre as ações possessórias, tá? A gente, a gente já vem falando, né, de alguns procedimentos especiais, da ação de consignação em pagamento, de exigir contas, e hoje a gente vai falar sobre essas ações possessórias, que na verdade são três, tá? Que a gente trabalha mais especificamente hoje. A reintegração de posse, a manutenção de posse e o interdito proibitório. Essas ações, elas estão dentro do procedimento especial, né, como vocês já sabem, e acho que a grande sacada aqui desse conteúdo não é nem em relação tanto ao procedimento, porque elas não têm tantas diferenças em relação a outros aí que a gente discute, né, ou ao procedimento comum. Eu acho que a grande questão mesmo é as noções sobre posse, né, a caracterização da posse, que são conteúdos que são necessários, pelo menos, para vocês compreenderem e saberem identificar quando, né, usar cada tipo dessas ações. Eu vou pedir que vocês me avisem se alguém estiver tentando entrar ou se estiver falando no grupo, porque às vezes eu não vejo aqui, tá? Mas vou deixar o som alto. Eles emitem um aviso no programa, qualquer coisa. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre algumas noções iniciais. Olha lá, o Lucas. Algumas noções iniciais sobre posse, né, e sobre esses tipos de tutela da posse, né, do direito possessório que é o que as pessoas têm. Vamos então dar uma lida aqui nesse artigo 1196 do Código Civil, já que o nosso Código Civil não traz a definição específica do que é posse, mas ele traz do que é possuidor. Então, o artigo diz o seguinte: considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Vocês vão estudar em direito civil, mais especificamente sobre direitos reais, direito das coisas, os poderes que decorrem, né, da propriedade. Tá? Então, são vários: o domínio, o uso, usufruto, são vários os poderes que decorrem dos direitos reais. Deixa eu ver aqui no artigo específico, só para vocês se situarem, caso quiserem dar uma olhada depois. Os direitos reais, eles estão lá no artigo 1225, tá? Então, e especificamente da propriedade, no 1228. Só para vocês se situarem caso queiram dar uma olhada depois, tá? Então, como vocês, eu imagino que não tenham ainda esse conteúdo, ou estão tendo aula dele, mas eu acho que ainda não. Então, eu vou tentar explicar aqui o máximo que for possível dentro dos limites aqui do nosso conteúdo também, porque sem os conceitos vocês não conseguem compreender. E também não posso demorar a aula inteira só para falar o que é posse e as características da posse, né? Mas a gente vai falar o necessário para vocês compreenderem aqui. Então, vocês viram que o Código Civil ele vai considerar que possuidor é todo aquele que exerce, de forma plena ou não, algum dos direitos relativos à propriedade, tá? Dito isso, a gente tem que a posse, ela, aliás, antes de adentrar aqui, a gente tem duas teorias que explicam, né, que buscam explicar o que é a posse, né, e caracterizá-la. A teoria subjetiva,
deixar claro que não são só essas duas, tá? É que são as mais importantes. A teoria subjetiva do jurista Savigny, que vocês vão ouvir bastante falar dele, isso é bem antigo já, né? Ambos, né? Savigny e Ehring devem ter formulado essas teorias há 200, 300 anos atrás já, mas persistem aí alguns resquícios até hoje. A teoria subjetiva, ela vai levar em consideração que a posse, para que se haja posse, é preciso basicamente duas coisas. A coisa, né, o bem que você possui, e também é necessário o chamado ânimos, né, o desejo, a vontade de ser dono. Então você tem um elemento considerado objetivo, né, que é o bem material, e um elemento subjetivo, que é por isso que dá nome à teoria, que é a vontade da pessoa, né, que é a intenção dela em ser dona dessa coisa. De outro lado, a gente tem a teoria objetiva do outro jurista famoso também, Ehring. O que ele vai dizer? Já contrariando essa teoria subjetiva, ele vai dizer que, na verdade, a posse ela caracteriza pela exteriorização da propriedade. Ela é algo factual, né? Ela é algo que se exerce. Então, independentemente do que você tem ou não no seu âmbito subjetivo, a posse ela é demonstrada pelo simples fato do exercício dos poderes sobre a coisa. Então, se você tem o que eles chamam de senhorio, né, que é um poder mesmo de, enfim, de utilizar, de perceber os frutos dessa coisa, né, de um imóvel ou de um bem imóvel também, você exerce o que se chama de posse, tá? Então, para Ehring, nessa teoria objetiva, não é necessário buscar saber o que a pessoa tem dentro de si, o que ela deseja, o que ela quer. O importante é considerar o que é, digamos assim, público, né? O que a sociedade vê ali. Aquela pessoa, ela exerce os direitos da posse. Como eu disse, tem um caráter exterior, né? Inclusive, ela pode existir até mesmo com o reconhecimento do dono, tá? Então, a pessoa não necessariamente ela precisa ter o ânimos de ser dono da coisa para que ela tenha posse. Basta a gente pensar no caso de um aluguel, né? Eu aqui moro de aluguel, então eu tenho posse sobre o apartamento, tá? Apesar de ser temporário por conta de força de contrato, mas é uma posse, tá? Eu posso utilizar o apartamento da forma que eu quiser, em meu nome. Agora, isso não descaracteriza também o direito de propriedade do dono, e nem o direito de propriedade do dono descaracteriza o meu direito de posse, tá? Então, é isso que o Ehring queria dizer com essa questão da exteriorização e do exercício de fato de algum poder, né, sobre a coisa. E essa é a teoria que o Código Civil adota, tá? Como vocês puderam ver, né, o próprio artigo do Código Civil, ele vai dizer que a posse, o possuidor, né, aliás, é o que exerce algum dos poderes sobre o bem. E eu dei o exemplo aqui, né, de uma pessoa que é arrendatária ou que é locador. Você não tem necessariamente a vontade de ser dono da coisa, ou você não exerce aquilo com a intenção como se fosse dono, mas você exerce os poderes de posse e necessariamente aqui podem ser reconhecidos até em face do próprio dono. Ou seja, se o dono, inclusive, tentar te retirar do seu, por exemplo, aqui do meu apartamento, eu tenho um contrato de tanto tempo. Se nesse meio tempo o dono quiser me retirar daqui à força, ele não vai poder, né? Pelo menos via de regra, já que eu tenho a posse sobre o bem. Então, o direito de posse, o direito possessório, ele pode ser tutelado, inclusive, em face do proprietário do bem que você tem, tá? É por isso que é necessário identificar aqui a relação jurídica entre o sujeito e a coisa, porque a gente vai precisar saber, por meio disso, como que vai ser feita a defesa da nossa posse, tá? Vocês vão ver já já as diferentes formas, e isso vai depender de cada característica da posse, ou então de qual a relação do sujeito e da pessoa que está aí tentando lesar a sua posse, para que seja caracterizada o tipo de ação,
necessário para defender a posse. E um ponto importante, né, que somente a posse é protegida nas ações possessórias, né, como o nome já diz, ação possessória. Então, não é discutido questão relativa à propriedade. Como eu disse, você pode, inclusive, ter a sua posse protegida em face do proprietário do bem, tá? A depender da situação. Então, não é útil para um réu, por exemplo, alegar que ele é proprietário do imóvel. Não adianta, digamos assim, não adianta muita coisa na defesa dele, porque a propriedade, neste caso, ela não vai se confundir em nada com a questão da posse. E ela pode, é claro, ser discutida, mas em ação específica, que não é objeto aqui das possessórias. Inclusive, eu vou falar um pouco mais para frente, mas durante o andamento de uma ação possessória, sequer pode ser ajuizada uma ação que eles chamam de petitória, né? Quando quer dizer, quando é referente à propriedade, né? O direito de domínio, propriedade, se chama ações petitórias, né? Então, durante o andamento de uma ação possessória, não se pode discutir a propriedade, nem que seja em outro processo, a não ser que o processo seja em face de outra pessoa. Vamos pensar aqui que alguém está discutindo o uso capião do imóvel, enquanto você está só discutindo a sua posse ali, o direito de permanecer no bem. Uma coisa não vai anular a outra, desde que seja em face de pessoas diferentes, tá? Em relação à natureza jurídica, a gente tem uma grande discussão doutrinária se o direito possessório, as ações possessórias, elas têm natureza real, de direito real, ou pessoal, né? Ou seja, a posse é um direito real ou um direito subjetivo, pessoal. Os argumentos a respeito da natureza jurídica subjetiva, pessoal, dizem que é porque o próprio legislador no Código Civil, ele enumerou, e é um rol, digamos, taxativo, os direitos reais, que foi aquele artigo que eu falei para vocês, agora há pouco. Então, lá tem todos os direitos reais que existem no ordenamento jurídico. E não tem a figura da posse lá, tá? Mas existem outros autores que argumentam que, na verdade, a posse, em razão dela decorrer do direito da propriedade, ela também seria um direito real. Outros, por seu turno, dizem que não. Como não está previsto em lei, é um direito subjetivo, que diz respeito à própria pessoa. Outros também argumentam que não é necessário, por exemplo, a anuência do cônjuge para o ajuizamento aqui de uma ação do tipo possessória, alguém me ligando, desde que a pessoa não seja compossuidora, né? Desde que ela também não possua imóvel junto. Então, se você for casado, mas somente você possuir um bem, imóvel ou móvel, você não precisa, da mesma forma como uma ação que discuta direitos reais, por exemplo, de propriedade, você não precisa do consentimento ou de ajuizar a ação em conjunto com o seu cônjuge. Tá? Então, são vários argumentos aí discutindo a questão da natureza jurídica, tá? Não vou posicionar aqui, porque quem sou eu também, né? Mas aí vocês vão encontrar diversos doutrinadores discutindo essa questão e cada um vai ter um posicionamento diferente, tá? Mas para fins do nosso conteúdo aqui, isso não vai necessariamente ter muito peso. É só para que vocês saibam mesmo que existe essa discussão. Tá. A proteção possessória, ela é importante, isso eu acabei deixando de falar no início, ela decorre já de institutos bem antigos, desde o direito romano. Não sei se vocês chegaram a ver algo do tipo em História do Direito, ou Fundamentos Históricos, que foi a disciplina que vocês tiveram, mas ela decorre já de institutos desde o direito romano, que já tem essa natureza de proteção do direito da posse. E ela busca nada mais, nada menos do que de certa forma, a pacificação dos conflitos sociais também, já que tenta-se evitar
que as pessoas façam a justiça com as próprias mãos, né? Por exemplo, num caso de esbulho, ou que você é retirado de sua posse, a, tenta-se justificar e tenta-se evitar, por meio dessas ações possessórias, que você vá e compre uma outra briga ali, vai evitar uma ação, só que vai gerar uma inflamação social ali que pode ocasionar prejuízos bem piores, né? Então, assim, um dos objetivos mesmo da ação possessória e das ações, né, é que haja essa pacificação desses conflitos por conta de posse, enfim, e isso já vem desde muito tempo. Ela vai independer de qualquer outro direito sobre a coisa, como eu já mencionei. Não depende de direito de propriedade, de nada mais, a não ser a posse, tá? Então, basta que você comprove a posse e que você teve uma lesão ou uma ameaça a essa posse para você poder se valer dos seus direitos possessórios e das ações correspondentes aqui. Existem algumas exceções, eu já até mencionei em aulas passadas, que pode ser utilizada a chamada autotutela. Que a autotutela é nada mais do que você fazer ali a, fazer valer o seu direito com as suas próprias forças, suas próprias mãos. A gente tem o desforço imediato, que é quando você já perdeu a posse, já perdeu assim, né? Mas tem que ser algo muito, como o nome já diz, tem que ser imediato, tem que ser no momento ali que você perde a posse, por impossibilidade de procurar o judiciário ou de um risco enfim, de algum tipo de perigo ou dano, você pode utilizar dos seus próprios meios, desde que com certa razoabilidade, né? Você também não pode praticar atos ilícitos com a finalidade de recuperar a posse do bem. Mas você pode usar os meios razoáveis ali, e isso vocês devem estudar em disciplina específica, mas você pode utilizar alguns meios para recuperar a sua posse, tá? A gente tem também a legítima defesa, que é quando você está em vias de perder a posse. Então tem alguém lá no seu portão tentando te retirar do imóvel, né, por meio de ameaça ou violência, alguma coisa. E você tem todo o direito aí de praticar a sua legítima defesa para permanecer no bem e afastar essa ameaça. Também, novamente, né, com os meios razoáveis aí para se defender. Não autoriza a utilização de qualquer coisa e de qualquer modo. Mas só para saberem aqui que existem também essas exceções, mas não é o objeto o foco da aula. E as ações possessórias, que é o que a gente vai falar de forma específica, que são aqui os meios judiciais, né, para a proteção do direito de posse que a gente tem. São três que nós vamos falar hoje: a reintegração, a manutenção de posse e o chamado interdito proibitório. Cada uma dessas ações são diferentes, tá? São distintas, apesar de a reintegração e manutenção seguirem o mesmo procedimento, só o interdito que é um pouco diferente, mas elas têm também algumas semelhanças. A diferença, o que a gente vai ver, é quando utilizar cada uma. Então vamos lá. A gente tem a reintegração, ela é utilizada, tá? Quando ocorrer casos de esbulho. O que é esbulho, né? O esbulho, pessoal, ele é a privação contra a vontade, aqui de forma total ou parcial do bem, e de forma ilícita, tá? Da sua posse. Então, vamos pensar num caso de que você também, no caso que eu disse aqui, o meu, né, do aluguel. Eu tenho uma casa, um apartamento alugado, estou aqui exercendo minha posse, morando no imóvel, e a um determinado dia chega alguém na minha porta e me tira a força daqui, da minha casa. Eu não tenho mais nenhum contato com o meu apartamento, não tenho mais nenhuma forma ali de contato com o bem. Isso é o que se chama de esbulho, é quando você perde totalmente a sua posse. Tá? Não tem mais a posse que você tinha antes, você perdeu totalmente, contra a sua vontade, né? Tem que ser. Já a manutenção de posse, que é a outra ação, ela é utilizada nos casos de turbação.
Os nomes são um pouco complicados no começo, mas depois vocês vão aprendendo aqui a diferenciar. A turbação, vamos lembrar que se assemelha muito com perturbação, né? Vamos pensar nisso, para decorar aqui. Então, a turbação, ela quer dizer, ela ocorre, né, quando a vítima, ela ainda tem o bem. Então, ainda está na posse, só que ela sofre algum tipo de restrição, um incômodo, né, uma perturbação nessa posse. Então, vamos pensar no exemplo de que eu moro em alguma área rural e dependo de uma passagem por meio de outra propriedade para chegar no meu imóvel. E determinado dia, o meu vizinho fecha essa passagem, tranca a porteira, põe um cadeado e não deixa ninguém entrar e nem sair. Isso é uma forma aqui de turbação, já que eu ainda tenho ali, de certa forma, a posse do bem, tá? Só que me foi dificultada a passagem, tá? Então, nesse caso, pode ser caracterizado como uma turbação. E é por isso que a ação é de manutenção, né? Já que você ainda está na posse. Então você tem que ser mantido. A reintegração, ela quer dizer que você tem que ser reintegrado, né? Recolocado na posse. Por isso que é em caso de esbulho. Então vejam aqui as diferenças de cada uma delas. A gente pode pensar também em turbação quando, por exemplo, eu até dei o exemplo de manhã, no pessoal de manhã, que você tenha um terreno vazio, assim, livre ao lado da sua casa. E o seu vizinho começa a plantar horta lá, plantar alguma coisa no seu terreno. Você tem a posse ainda do imóvel ali, de certa forma. Só que aquele canteiro dele lá tá atrapalhando, não está deixando você utilizar o imóvel de forma completa, né, como deveria. Então, é um caso também de turbação, tá? Só para vocês entenderem aqui por meio de exemplos. E por fim, a última forma de tutela da posse é o chamado interdito, tá? Interdito proibitório. Esse caso aqui do interdito, ele vai se diferenciar um pouco porque nos dois primeiros a gente já teve uma lesão à posse, seja ela de forma total ou parcial, né? Ou uma forma de perturbação e restrição. Já no interdito, a gente não chega a ter uma lesão à posse, algum tipo de ato que já foi concretizado. É uma ameaça, tá? São casos de ameaça à sua posse. Então, o ato, a ação da pessoa que está fazendo alguma ameaça ali, ela não foi concretizado ainda. Só ficou no âmbito ali das palavras ou de... Pode até ser algum tipo de ato, mas que ainda não chegou a atingir sua posse. Existe perigo iminente de que possa ocorrer, tá? O que a gente pode pensar de exemplo? Ainda nesse caso do terreno que você tem ao lado da sua casa, vamos pensar que o seu vizinho decidiu construir no que é seu, tá? Decidiu construir algo ali e já mandou vir funcionários, pedreiro, já despejou um monte de material na frente do seu terreno. Não começou ainda, não chegou a concretizar ali essa ameaça, aliás, ele iria chegar a te esbulhar da posse, né, ao final, mas não chegou a concretizar. Então, pode ser caracterizado uma ameaça, né? Apesar de ele pode nem ter falado nada para você, mas só está ali praticando alguns atos que indicam que ele vai realmente lesar sua posse. Ou então a gente pode pensar, né, num caso de ameaça verbal mesmo. Chega uma pessoa e fala, olha, sai de casa que é eu que vou morar aí, tá? Então, isso é uma ameaça verbal também, né? Então, num caso como esses que eu citei de exemplo, são protegidos aqui pelo chamado interdito proibitório. É quando há aí um iminente risco de que você possa perder a posse, só que ainda não ocorreu. O direito também se preocupa com essas questões. Importante, somente a posse justa desfruta dessas proteções. E a gente vai ver o que é posse justa aqui já já. A escolha, tá, do tipo de ação vai depender de qual agressão que foi praticada após. Vocês já acabaram de ver, né? Se for esbulho,
Se for esbulho, aceitando alguém aqui. Se for esbulho, é reintegração de posse. Se for turbação, é manutenção de posse. E se for ameaça, é interdito proibitório, tá? Então, uma não se confunde com a outra, apesar de que vocês também vão ver já já, que é uma das particularidades das ações possessórias, é o que se chama de fungibilidade, que em alguns casos justifica-se a utilização de uma outra modalidade de ação, tá? Mas a gente vai falar já já. Então, só esclarecendo que a escolha vai depender de qual tipo de agressão foi praticada ou a ameaça, né? Já o procedimento vai depender do tempo, tá? Do tempo, quanto tempo faz que essa lesão ou ameaça foi praticada. Tudo certo até aqui? Alguém tem dúvida? Então, qual tipo de agressão, se foi esbulho, reintegração, turbação e manutenção da posse? E se for Isso, ameaça, interdito proibitório. Aí, em entendi. relação ao procedimento, qual procedimento ela vai seguir, depende do quê? Do tempo, de quanto tempo faz que foi praticada a ameaça ou o caso de esbulho ou turbação. É que a gente já vai falar daqui a pouquinho aqui, tá? Dos tipos de... Quer ver? Deixa eu achar aqui. Daqui, ó, verificar o tempo da posse. É o que se chama de posse nova e posse velha. É que vai depender, se for posse nova, é procedimento especial. Se for a chamada posse velha, é procedimento comum que a ação segue, tá? Então a gente já vai trabalhar isso daqui também. Só para deixar claro para vocês aqui do que vai depender a escolha dessas ações. Então, primeira coisa, saber qual tipo de ameaça ou agressão à posse, que vai determinar a ação, né? E depois, a segunda coisa é saber também o tempo, né? Quanto tempo faz que a ação foi praticada, que a agressão ou ameaça foi praticada, para poder, ah, para poder distinguir isso daí também. Então vamos falar um pouquinho da classificação. Existem várias, tá? Na teoria que fala especificamente da posse no direito civil, vocês vão ver outras inúmeras classificações que geram outros tipos de reflexos na posse, enfim. Mas para efeitos aqui de processo civil, vocês precisam ter em mente o que é posse justa e injusta, né? Já que eu acabei de mencionar, somente a posse justa ela é protegida pelas tutelas possessórias aqui. Lá no artigo 1200 do Código Civil, vai dizer que é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Então a gente tem que ter essa distinção bem clara também. O que é posse justa? Toda posse que ela não for violenta, clandestina ou precária. E aí vamos lá, né? O que é a posse violenta? Posse violenta é quando a pessoa, para adquirir a posse, ela se utiliza de meios de violência, né? Como o nome já diz. Violência não necessariamente física, tá? Como o código não distinguiu aqui, só deixou a palavra genérica, tanto pode ser violência física, alguém chega e me tira da minha casa, à força, contra a minha vontade, isso é uma violência. Então, a pessoa que adentrar aqui, ela vai ter uma posse injusta por conta da violência. A violência pode ser psíquica, moral também, né? Alguém, enfim, faz algum tipo de ameaça para mim e por conta de pressão psicológica, moral, eu acabo deixando aqui minha residência, né? E aí a pessoa adentra. Então não deixa de ser uma posse violenta. A posse clandestina, por seu turno, ela se caracteriza pela forma sorrateira ali de entrar na posse, né? Alguém tenta adentrar na posse ou iniciar sua posse sobre um bem de forma obscura, às escondidas, tá? Então, vamos pensar no caso do terreno que eu falei para vocês. Você está lá dormindo tranquilamente e durante a noite alguém vai e cerca o seu terreno, seu vizinho, que você é inimigo dele, não tem amizade com ele, seu vizinho cerca o seu terreno e impede a sua entrada.
É simplesmente pratica um esbulho ali de forma clandestina. Quando você acorda no outro dia, já foi praticado aqui um esbulho, né? Nesse caso, a posse é clandestina, já que foi feita às escondidas, sem visibilidade, né? É importante destacar isso porque a posse, como é uma das suas características, ela tem que ter esse certo caráter aí de publicidade, né, digamos assim. Então, ela não pode ser praticada às escondidas, né? A pessoa ela tem que claramente exercer ali os poderes, mas quando ela adentra na posse, tem que ser de uma forma justa, ou seja, não pode ser de forma violenta, clandestina ou precária. Então, a clandestinidade se caracteriza por isso. É a obscuridade, é a forma, as escondidas mesmo, que a pessoa pratica para adentrar na posse. Já a precariedade, ela é algo que até a gente tem contato no dia a dia, né? A precariedade, ela caracteriza-se pelo exercício, ou aliás, é quando a pessoa ela adentra na posse de um bem que ela recebeu, sabendo que ela teria um prazo ali para devolver, digamos assim. É algo que você pegou emprestado, tá? Ou então, quando você, por exemplo, está aqui no imóvel alugado. Você sabe que o imóvel não é seu, tá? Eu estou na posse, só que eu sei que um dia eu vou ter que devolver se eu sair daqui. Então, se vencer o contrato, por exemplo, do aluguel, né? Se vencer o contrato e eu não deixar o imóvel, tá? A minha posse é precária, porque eu sabia que eu tinha um prazo para devolução do bem, tá? E eu mesmo assim permaneci, na posse dele. E essa posse é precária porque justamente eu tinha a obrigação de devolver. É a mesma coisa quando você pega algum bem emprestado. Vamos pensar em algo corriqueiro aqui do cotidiano, né? Vocês daí do curso emprestam um livro para um colega. O livro é seu, você tem a propriedade, a posse e tudo mais, né? Você empresta para o colega por um ano. Durante esse ano ele vai poder fazer o que ele quiser, ele vai usar, ele vai ler, enfim, vai fazer o que ele quiser. Passado esse um ano, se ele não te devolver o livro, a posse dele sobre o bem é precária, porque ele sabia que ele tinha um prazo, ele tinha que devolver no final do ano e não devolve. Então ele não pode depois, se você, por exemplo, for buscar o livro, ele não vai poder argumentar por meio aqui que ele tem a posse do bem, já que ele sabia que um dia ele ia ter que devolver. Então a posse precária ela se caracteriza por isso, pelo fato de que você já recebe o bem sabendo que tendo uma condição ou um termo ali para devolução desse bem, tá? Isso é precariedade que ocorre também de forma frequente. O artigo ele não vai esgotar as hipóteses, tá? Apesar de prever aqui as características para posse injusta, né? Ele não vai esgotar. Os autores doutrinadores dizem que a posse ela pode ser injusta de outras formas, se for praticado um ato ilícito, por exemplo, enfim, várias maneiras, né? Mas que não necessariamente estão aqui nessas características. É só para que vocês saibam. E os vícios, outro ponto importante. Os vícios da posse, né? A posse injusta pode ser caracterizado um vício também. Os vícios, a questão da violência, clandestinidade ou a precariedade, eles são relativos e temporários. Por quê? Relativos porque eles sempre vão ser relativos a alguém, né? Alguma pessoa. Então, por exemplo, eu aqui no meu apartamento alugado, eu tenho, enfim, a minha posse. Se alguém chegar e me retirar daqui a, a força, ou, enfim, mesmo se depois eu não sair e minha posse virar posse precária, a minha posse é injusta em relação ao proprietário, tá? Então vamos pensar nessa questão da precariedade. Passou o prazo do contrato e eu não saí aqui do apartamento. Minha posse é precária, tá? A partir desse momento é precária. Eu não posso, aliás, eu não posso alegar que minha posse é justa em face do proprietário, tá? Porque a precariedade é em relação a mim, que eu tinha que devolver o bem, e ao proprietário.
Já em relação a uma terceira pessoa que, que nesse meio tempo possa vir aqui e tentar me tirar do imóvel, eu posso me defender da minha posse, sim, já que uma coisa não afeta a outra, tá? Então, os vícios da posse, eles são o que se dizem relativos, tá? Eu não posso... Ou um outro exemplo, tá? Para tentar esclarecer melhor. Eu estou aqui na minha posse precária sobre o imóvel que eu resido. Vem uma pessoa e tenta me esbulhar do imóvel, tá? Ele não pode alegar na sua defesa, já que eu vou ajuizar uma ação de reintegração de posse, né, se eu for esbulhado de fato, ele não pode alegar na sua defesa que a minha posse era precária, tá? Porque a minha posse era precária em relação ao proprietário do imóvel, e não em relação a ele, que não tinha nada a ver, ele que praticou a lesão à posse, né? Então, sempre tem essa característica da relatividade, tá? Se for em relação ao proprietário, tudo bem. Vai afetar, sim, a questão da violência, clandestinidade, precariedade, tá? Então, vamos pensar num caso de que estou aqui na minha posse precária do apartamento, porque já passou o prazo de sair e eu não saí. Ah, se o proprietário quiser reaver sua posse, tá? Ele pode entrar com ação possessória, enfim, e eu não vou conseguir me defender, assim, de certa forma, não vou conseguir muito provavelmente me manter na posse, porque minha posse é precária em relação ao proprietário, tá? Então é sempre ter essa noção de que é relativo a questão da posse. E também é temporário, os vícios, né? São temporários. Por quê? A minha posse pode ser precária, só que a partir de algum momento eu posso celebrar um novo contrato e converter novamente aqui em posse justa, tá? Então não é porque ela é precária em determinado momento, ou até de início, né? Pode ser uma posse clandestina que depois, por algum acordo ali entre as partes, passou a ser uma posse justa, né? Então isso é temporário também. É sempre interessante ter que verificar essas questões, porque talvez numa defesa seja bem importante ter essas questões em mente, né? A questão da relatividade e também da temporariedade, né? Saber que não é porque teve um vício ou no início ou durante a posse que ela vai ser sempre daquela forma. Então, sempre pode ser mudado, né, por conta do tempo mesmo. Vamos falar um pouco sobre algumas peculiaridades dessas ações, que eu já disse. Talvez agora vai começar a clarear um pouco mais para vocês quando a gente for falar dessas peculiaridades e depois começar o procedimento. Vamos lá. A primeira delas é o que se chama de fungibilidade. Por que que existe isso? Como vocês viram, não é tão simples e fácil definir o que que é esbulho, o que que é turbação e a ameaça, né? Num plano ideal que a gente está pensando aqui, tudo bem, você consegue estabelecer. Agora, vamos pensar num plano concreto em que não há uma certa definição, ou então há uma confusão mesmo do que ocorreu de fato. Ou, inclusive, a espécie de agressão ela é alterada no curso da demanda. Tá? O que era uma ameaça se concretizou. Então, não é mais caso de interdito, tá? Proibitório. Então, vejam como a questão aqui da fungibilidade, ela é bem importante. O que é a fungibilidade, né? Não falei antes. É a possibilidade de, digamos, troca de uma ação para outra. Na verdade, o próprio CPC já vai determinar que o juiz, ao analisar o pedido, ele pode considerar o que realmente diz respeito ao fato, né? E não necessariamente se pautar de modo exclusivo pelo nome da ação. Então, ele vai analisar o que realmente vai surtir efeito ali para fins de decisão naquele caso concreto. Então, vamos pensar um caso de ameaça. É uma ameaça, ou então... Não, vamos pensar na turbação. Turbação e o esbulho, eles se confundem bem também, a depender do caso. Vamos pensar na questão da turbação e esbulho. Você sabe já, vocês viram que a turbação é caso de manutenção de posse e o esbulho de reintegração.
A turbação ela vai ser uma perturbação, né? Uma restrição. Só que por vezes essa restrição pode ser tão grande que se assemelha a um esbulho, que a pessoa está te restringindo tanto que praticamente você já não tem mais nenhum direito possessório ali, nenhum contato com o bem. Então vamos pensar sobre a questão do terreno e você e o seu vizinho aí, né? A briga de vizinhos. Você tem esse terreno vazio, a pessoa começa plantando um canteirinho ali, e por enquanto é uma turbação, né? Você ainda tem a posse sobre o bem, de forma meio restrita, mas tem. Só que esse vizinho vai plantando árvore, vai plantando flor, vai plantando horta, verdura, que acaba enchendo o seu terreno e você não tem espaço para praticamente mais nada, né? Para utilizar para nada. É uma turbação ou é um esbulho? Eis a questão, né? E é por isso, por conta dessas confusões no âmbito prático, né, concreto, que o legislador previu já essa possibilidade de fungibilidade. Ou seja, tanto faz eu ajuizar uma ação de manutenção ou de reintegração, nesse exemplo que eu dei. É claro que vai depender muito do caso concreto. Por quê? Quando houver dificuldade em identificar, tudo bem. O juiz ele não vai julgar improcedente ou indeferir a inicial por conta só de uma confusão ali, de uma dificuldade de esclarecer exatamente o tipo de agressão. Só que, no entanto, o que vai acontecer? Isso não vai atingir erros grosseiros, tá? Então, você também não pode ajuizar uma ação de reintegração de posse se você está sendo só ameaçado, tá? Então, isso é algo que dá muito bem para distinguir. Não é como esse caso que eu dei o exemplo para vocês, que não se tem muito claro se você só tem restrições ou se você já foi esbulhado totalmente do seu imóvel, tá? Agora, num caso em que só há uma ameaça, você continua tendo acesso livremente para o seu imóvel. Ninguém entrou lá, ninguém colocou uma enxada no seu terreno, tá? Isso é claramente um caso de interdito proibitório, tá? Então, não, se você tiver um erro muito grosseiro também, não vai incidir essa questão da fungibilidade. Isso decorre também porque a lei material, né, o Código Civil, o CPC também, mais o Código Civil, né, ele não estabelece subsídios para definir exatamente o que é um esbulho, o que é uma turbação e ameaça, tá? Principalmente esbulho e a turbação, que se confundem mais. Então, se tivesse uma definição clara, pode até ser que não teria a questão da fungibilidade, porque aí era enquadrar, né? Olha, quando tiver isso, é esbulho, quando tiver aquilo, é turbação. Só que a gente não tem. A gente tem somente doutrina, jurisprudência falando que é. E vocês sabem também que essas coisas são subjetivas, né? Alguém pode interpretar de um jeito, outros interpretam de outro. Então é por isso que permite-se essa fungibilidade somente quando tiver realmente dificuldade de identificar a agressão. Ou, como eu disse, né, que ela alterar no curso da demanda. Aí sim, né, você tinha uma ameaça, então entrou com interdito proibitório. Só que daí 2 dias a pessoa vai e te esbulha mesmo, tira você do imóvel, da sua casa. Aí já é um caso de reintegração, né? Só que você já entrou com interdito. Como que faz? Aí o juiz vai analisar, claro, vai ter que demonstrar lá no processo que houve alteração da situação fática, e o juiz vai analisar conforme o princípio aqui da fungibilidade, ou seja, vai considerar a situação fática e vai fornecer a prestação jurisdicional adequada ao caso concreto. Outra coisa, acumulação de demandas. Isso significa que você pode pedir mais de uma coisa na ação possessória, tá? Tanto a questão, o principal das ações é a proteção à posse, né? Então você tem o seu bem, o seu imóvel, o seu móvel, e quer que seja protegido, quer que seja reintegrado, quer que seja mantido, ou que se evite a ameaça, né? Nesses casos, o próprio legislador autoriza que você possa acumular alguns outros pedidos, tá? Desde que não haja óbice ao rito especial.
Então tem que ser tudo relacionado com a questão da posse. Vamos ver o que o 555 fala, né? Fazer a leitura aqui. É lícito ao autor, esqueci de falar antes, né, onde começa. No código, pessoal, do CPC, no 554, tá? Até o 568. A gente está no 555. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório 1. A condenação em perdas e danos, ou seja, pode ocorrer que você tenha um imóvel, por exemplo, um imóvel, uma casa de aluguel mesmo, e você foi, ou você, ou seu inquilino, foram esbulhados do imóvel, alguém retirou a sua posse ali, e você tinha o direito ao aluguel, né? Então, ou, na verdade, aqui é caso de fruto, né? Indenização dos frutos. Então, você tinha o direito a receber o aluguel mensal e você deixa de receber, já que alguém esbulhou você ou o seu inquilino do imóvel. E, nesses casos, você pode pedir na ação possessória a indenização por esses frutos. Ou, no caso de alguma pessoa que praticou essa ação, que lesou a sua posse, ela também praticou outros atos no imóvel que causou algum prejuízo. Então, quebrou alguma coisa, deteriorou o imóvel, enfim. Isso é caso de perdas e danos. Então, você também pode acumular o pedido de perdas e danos. Ainda tem o parágrafo único, que diz: pode o autor requerer ainda a imposição de medida necessária e adequada para evitar nova turbação ou esbulho, cumprir-se a tutela provisória ou final. Nesse caso, a gente pode pensar numa multa, né? Então, que medida que pode ser feita, né? Além da reintegração, enfim, da manutenção forçada, a própria multa, né? Para evitar que essa pessoa cometa nova prática aqui de um esbulho, de uma turbação, tá? Então, o juiz pode fixar uma multa, tá? Para evitar justamente que a pessoa pratique novamente o ato. E vai afetar o bolso, né? Então, aí é bem eficaz, na maioria das vezes. Então, a gente tem essa possibilidade de acumulação de demandas. Não é especificamente uma ação unicamente para discutir a posse, né? Ela pode ter também aqui pedidos de indenização, perdas e danos, tudo isso que a gente falou. Outra questão é o caráter dúplice, que a gente já vem falando, acho que em todas as ações até agora, né? Consignação, a de contas e essa também. Isso está lá no 556, que diz: é lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e indenização pelos prejuízos resultantes da turbação do esbulho cometido pelo autor, tá? Então, ou seja, o réu ele não vai precisar apresentar uma reconvenção para fazer pedidos também nessa ação essas ações, né, de reintegração, manutenção de posse, tá? Como as ações têm um caráter dúplice, então tanto o autor quanto o réu podem fazer os pedidos, tá? Nesse caso aqui, quando o réu, é claro, alegar que é o real possuidor do imóvel e que foi ele que foi ofendido. O autor, além de praticar a ofensa, ainda entrou com uma ação, né? Então, digamos que o réu tenha a razão e o juiz decida a favor dele, basta que ele peça lá na contestação, tá? Não precisa nada de formalidade diferente como na reconvenção. Então, é só fazer os pedidos, demonstrar, né, tudo certinho, e ele pode conseguir, tá? Alguns doutrinadores, inclusive, dizem que o réu pode até mesmo modificar ou conseguir uma liminar, tá? De reintegração, de manutenção de posse, ali por meio da contestação. É claro que isso ele vai ter que pedir expressamente, tá? Então, não é algo que o juiz vai decidir da vontade dele, ele vai ter que pedir. A última particularidade que eu gostaria de falar com vocês. Esqueci aqui. Outras hipóteses, além do que está enumerado lá nos artigos que eu li, tá? Indenização de perdas e danos, dos frutos e tudo mais,
Outras coisas além disso são casos de reconvenção ou ação diversa. Se tiver relacionado à posse, outros tipos de pedidos, pode apresentar uma reconvenção. Se, do contrário, quiser discutir outra coisa, por exemplo, a relação de propriedade. Uma que você não vai poder discutir a propriedade enquanto estiver em curso a ação possessória. Então, vai ter que aguardar terminar a discussão da posse para depois ajuizar a ação competente para discutir a propriedade, se a briga ali for em relação a isso. Porque os autores dizem o quê? Se fosse permitida essa discussão simultânea, a ação possessória não teria efetividade, porque ia decidir, é óbvio, em favor de quem é o proprietário. E não teria, né, uma efetiva proteção da posse, já que de nada adiantaria a pessoa ter a posse, mas não ter o domínio, a propriedade, no caso, né, se tivesse essa possibilidade. Então, é por isso que espera-se terminar aqui a ação que discuta a posse e depois, se for o caso, a pessoa pode discutir a propriedade em outro processo. O que eu acabei de falar também sobre a exceção do domínio, né? A exceção do domínio é justamente isso, pessoal. É, é você não ter a possibilidade de alegar, como matéria de defesa, ou enfim, que você é o proprietário ou tem o domínio sobre o bem que você está litigiando em relação à posse. Então, essa discussão ela é vedada se existir ação possessória em andamento, em curso. Lá no artigo 557 diz isso. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa, que é o que eu já até havia comentado. Você até pode discutir a sua propriedade, brigar pelos direitos de propriedade em face de um terceiro, que não tem a ver com a questão da posse. Agora, a posse você vai resolver no processo específico das ações possessórias. Depois, você resolve a propriedade. Ou então, simultaneamente, se for o caso de discutir com outra pessoa que não esteja no litígio em relação à posse. Ficou claro até aqui? Alguém tem alguma dúvida, quer esclarecimento? Ficou claro, sim. Bem didático. Então vamos falar um pouco sobre a competência. Isso daqui eu até recomendaria, que se vocês tiverem um tempo, faça uma leitura, tá, de alguma doutrina, porque iria esclarecer bem mais também. Talvez só falando aqui fique meio abstrato, mas se puderem fazer leitura, seria bem interessante. Vamos falar um pouco sobre a competência, né? Qual é o juízo competente para julgar um processo como esse, das ações possessórias? Dois casos a gente tem. Isso é bem de teoria geral do processo, tá? Quando o processo ele verter aqui sobre bens móveis, tá? Um carro, enfim, qualquer outra, um computador, qualquer outra coisa que possa ser bem móvel, tá? A regra geral é do domicílio do réu, tá? Do réu. Então, quem praticou a lesão ali é o réu, né? No caso, se o lesado for ajuizar a ação. Então, é o domicílio do réu, de acordo com o artigo 46 do CPC. Se for no caso de bens imóveis, tá? É o foro da situação da coisa litigiosa, conforme prega o 47 do CPC. Então, se o meu imóvel fica em Dourados, eu tenho que ajuizar a ação aqui em Dourados. Não importa se eu moro em Itaporã e se o réu mora em Campo Grande. Se o bem for imóvel, tiver sob discussão, é no foro da situação da coisa. Por quê? Pensa-se que seria mais fácil, né, abrir uma discussão sobre um bem imóvel que não vai sair do lugar, no local onde a coisa fica, né? Então, se tiver que fazer uma constatação, ou até mesmo o magistrado, né, o juiz pode ir até o local, se for o caso, se ele entender por necessário, fica mais fácil, né, do que você tiver a possibilidade de abrir um processo, digamos, em outro estado, né? Vamos supor que o réu reside em outro estado, ou você. Então, não teria lógica. Então, por isso que estabeleceu-se aqui que o foro é o da situação da coisa, onde o imóvel fica. Em relação ao procedimento, acho que até aqui a gente falou de aspectos mais gerais.
E agora, como eu disse para vocês antes, né? Eu acho que é mais conteúdo realmente do que é a posse, das características, do que realmente o procedimento. Acho que a parte do procedimento é a mais tranquila aqui no caso. Em relação às ações de manutenção e reintegração, elas seguem o mesmo procedimento, do artigo 560 a 566. E só o interdito proibitório que vai ter uma diferençazinha, que é mínima também, tá? Primeira coisa, a gente precisa identificar o tempo da posse, tá? Então, o tempo dessa posse, ela vai ser primordial aqui para definir o que os autores chamam de força da ação, né? Se é ação de força nova, se é ação de força velha. O que isso quer dizer, né? Quando a posse for nova, a posse eu estou falando aqui entendam aqui a posse da pessoa que, na verdade, que lesou a posse, né? Quando a agressão, né, ela ocorrer em até 1 ano e dia, o procedimento competente aqui é o especial. Então, a pessoa que adentrou na posse do seu imóvel, que praticou o esbulho, ela está em até 1 ano e 1 dia, tá? Por exemplo, falando em termos práticos, né? Alguém veio aqui na minha casa e me tirou a força do imóvel hoje, dia 12 de setembro de 2020. Eu tenho até dia 13 de setembro de 2021 para entrar com um procedimento especial aqui por meio de uma ação de reintegração de posse, né, nesse caso, para tutelar minha posse, tá? Minha posse que era justa. E essa pessoa, ela vai ter as chances de defesa, mas tem que verificar quando ocorreu. E vocês vão ver aqui até um requisito aqui no 561, na inicial, do autor ter que provar a data da agressão ou da ameaça. Então, nesse caso, como a posse é nova, né, de quem me retirou daqui do imóvel, foi praticada a agressão dentro desse período aqui, então eu tenho um procedimento especial. Qual a diferença, né, do especial para o comum? Basicamente, é a possibilidade de concessão de liminar. Então, dentro desse prazo de até 1 ano e 1 dia, eu consigo, se eu puder demonstrar já na inicial, por meio de documento, ou inclusive de depoimento de testemunhas, eu consigo uma liminar do juiz, sem nem mesmo citar o réu, para que eu seja reintegrado na minha posse, tá? No procedimento comum, não, já é um pouquinho mais lento, por conta justamente do tempo, né? É uma posse chamada velha, né? Então, ela ocorre aqui no período de após 1 ano e 1 dia. Então, se eu fui retirado aqui, esbulhado do meu imóvel hoje, dia 12, se eu entrar com essa ação de reintegração de posse em novembro do ano que vem, ou no dia 14 do ano que vem, de setembro do ano que vem, que já vai ter passado esse período de 1 ano e 1 dia, a ação ela já vai ter o que se chama de força velha, né? Que ela deve ser ajuizada mediante procedimento comum. Então, eu não vou pedir, não vou conseguir, na verdade, uma liminar antes aqui da oitiva, em regra, né? Antes da oitiva do réu. Então, vai ser marcada uma audiência de mediação, e aí, somente aí o juiz vai decidir. Já no procedimento especial, né, já que a posse ela é mais recente, a posse nova, de até 1 ano e 1 dia, eu consigo, né, tem esse privilégio aí, né, de ser um procedimento um pouco mais célere. E vamos ver o que... Vocês entenderam isso daqui? Tá? Que eu acho que talvez é algo que possa confundir um pouco, mas... Deixa eu ver se eu entendi. Então, em relação a essa questão do procedimento comum e o procedimento especial. No procedimento comum, a diferença é que haverá, então, essa concessão de liminar sem precisar até mesmo citar o réu. Então, fica mais célere. É isso? E no Isso mesmo, a procedimento principal diferença. especial, não há, então, essa concessão da liminar, antes Ah, não, não. da oitiva do réu e de marcar a audiência de conciliação. Não entendi muito bem o que você disse, mas eu vou retomar aqui para ver se é a mesma coisa. Eu acho No que eu falei muito procedimento rápido. especial,
É que eu concordei com uma coisa, mas depois você falou e eu me confundi. No procedimento especial, a grande diferença é que você consegue uma liminar, né, antes da citação do réu, inclusive, para sua reintegração ou o mandado aí de manutenção de posse. Ah, então eu troquei. É no procedimento especial, então, que há Especial, concessão de liminar. isso. No comum, você até pode pedir você tem que pedir uma tutela de urgência e aí você vai ter que comprovar. Veja a diferença, depois eu vou falar de novo aqui. Inclusive é já já, vou até mencionar aqui, ó. No procedimento especial, o juiz ele pode conceder a liminar de reintegração ou manutenção de posse. Você tem que demonstrar, para conseguir essa liminar, que o ato de agressão à posse se deu, né, em menos de um ano e um dia. Isso é o primeiro requisito. Segunda coisa, a inicial ela tem que vir instruída com documentos de preferência, tá? Que façam o juiz se convencer da probabilidade do direito do autor. Isso é basicamente o que precisa numa ação possessória para o juiz conceder uma liminar. Antes mesmo de citar o réu. Você não precisa demonstrar, como no caso de uma tutela de Peraí. urgência. Oi? Ah, Tá, perdão, meu áudio tava ligado. tá ligado. Então você não precisa comprovar o perículo in mora, né? Você não precisa comprovar que vai ter um risco de você permanecer fora da sua posse. Basta provar que houve o esbulho ou a turbação. Então, provando que houve o esbulho e a turbação, e provando que você estava realmente na posse, né? E esse ato de agressão se deu dentro desse período de um ano e um dia, basta isso para o juiz autorizar e deferir o pedido liminar de reintegração ou manutenção de posse. Vamos pensar no caso de que passou esse prazo aqui, né? A pessoa deixou transcorrer um período tão grande aqui de um ano e 2, 3 dias já. Por ser no procedimento comum, para ela conseguir um mandado desse tipo antes da sentença, ela tem que pedir por meio de tutela de urgência, né? Então, ela vai ter que demonstrar tanto a probabilidade do direito quanto o perículo in mora, né? Tanto o risco de dano ali ao resultado do processo, ou então o dano mesmo da pessoa permanecer fora da sua posse. Então já é um pouco mais complexo de conseguir, e além disso, o juiz ele vai, no geral, ele vai marcar alguma audiência de mediação no início, né? Porque o procedimento comum já tem essa audiência já como regra também, né? A menos que as partes manifestem contrárias, mas no caso vai acabar demorando um pouco mais no procedimento comum, por conta do legislador considerar, né, que se a pessoa esperou mais de um ano aqui para ajuizar uma ação possessória, subentende-se também que não há um risco tão grande. Então, deu-se esse prazo, né, de até um ano e um dia para adentrar com um procedimento especial, que é mais rápido, principalmente na concessão da liminar, né? E, além de tudo, você não precisa comprovar para pedir a liminar que tem um perigo, um risco de você ficar fora da posse, diferente do procedimento comum, tá? Que aí sim, para conseguir uma tutela de urgência, você tem que comprovar os requisitos lá da tutela de urgência. Agora, isso daqui, como é procedimento especial, você só precisa comprovar o ato de agressão e que ocorreu, né, o prazo dele em menos de um ano e um dia, e também juntar algum documento, alguma prova que permita que o juiz entenda que você tem a probabilidade de direito. Basta isso para ter uma concessão aí de uma reintegração ou manutenção de posse, tá? Ficou mais claro explicando essa parte? Ficou assim, eu só tinha feito mesmo confusão entre. Os Eu troquei. procedimentos. Eu Aham, troquei. Uhum. isso. Então, lembrar dessa característica da posse, né? Pensar na agressão. Quando que foi feita a agressão? Foi em até um ano e um dia? É procedimento especial. Foi após esse período? É procedimento comum. Vamos ver o que o autor tem que provar, né, na inicial, no 561. Incumbe ao autor provar, no 561. A sua posse, tá? A posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu,
a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na ação de reintegração. Então é isso que eu vinha falando, né? Tem que comprovar que ele tinha posse, tem que comprovar que houve essa turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data que isso foi praticado e que ele ou foi retirado totalmente da posse ou se mantém ainda que parcial, né, a depender do tipo de ação. Então é isso que, além dos requisitos gerais da inicial, é isso que ele tem que buscar comprovar já logo de plano para o juiz, né? Obviamente, acho que o grande objetivo aqui é obter uma reintegração ou uma manutenção da posse. Então, quanto antes ele conseguir comprovar isso, melhor para ele. Se o juiz tiver dúvida, né, se a pessoa não tem documento, como a posse é algo fático, né, a pessoa exerce de fato, muitas vezes não tem um documento comprobatório, ou inclusive não consegue comprovar muito bem a própria turbação ou esbulho, o juiz ele pode designar aquela audiência chamada de justificação. E aí o réu vai ser citado, tá? Só que ele não vai ser citado para contestar, ele vai ser citado para comparecer à audiência. E inclusive ele não pode nem levar testemunha, né? É só para comprovar, é só para ter o contra a ciência dele, né? Uma possibilidade de contraditório e ampla defesa, mas ele não pode ouvir testemunhas do lado dele, porque a audiência foi designada para fins de comprovação do direito ali do autor, tá? Então ele só tem que comparecer mesmo para ter ciência de tudo que foi praticado. E aí a pessoa vai levar testemunhas, né, que vão buscar esclarecer melhor. Olha, a pessoa realmente foi esbulhada do imóvel e foi naquela data tal. Já, por exemplo, foi tem 6 meses já. Ou não, tem 2 anos. E aí tudo isso vai influenciar, né, na decisão do juiz. Então é por isso que tem essa audiência de justificação. O juiz ele pode, a partir dela, pode ou não conceder a liminar, né? No geral, se a pessoa junta algumas provas e razoáveis ali para o juiz entender que realmente houve a turbação ou esbulho e dando a entender a data, está nesse prazo do procedimento especial, o juiz ele vai conceder, tá? Não tem por que não conceder. Se ele conceder, o réu já será intimado na própria audiência, já que ele ou seu advogado estarão presentes, né? Então, ele vai ser intimado ali mesmo para apresentar a própria defesa, tá? Não na hora, né? Ele vai ter o prazo. Muitas vezes o que ocorre é essa intimação na própria audiência mesmo, já que aproveita-se, né, o ato ali para não ter que demorar mais, sei lá, 15, 20 dias até o oficial de justiça, ou até mais, né? O oficial de justiça ir fazer a intimação dele para apresentar a contestação. Se não for necessária a audiência, o juiz vai determinar a citação do réu normal, né? O que acontece? No próprio mandado de reintegração ou manutenção de posse, se houver ali, o juiz já consigna, né, a citação do próprio réu. Então, o oficial de justiça já vai lá para fazer a manutenção, reintegração de posse e também já aproveita o ato para citar o réu, se ele estiver no local e tudo mais. Não tem regras aqui diferenciadas, tá, do que a gente vê no procedimento comum para citação, vai ser por oficial de justiça. E o que tem de diferença, gente, são os casos de multidões, tá? Grupos muito grandes que estão no polo passivo. Então, os autores citam, né, os casos de invasões por grupos organizados ou não, que acabam praticando turbação, esbulho de propriedades, né, em geral rurais, urbanas também, né, em grandes cidades a gente vê prédios que são ocupados. Então, nesses casos de multidões, né, criou-se essa dúvida, né, de como faria a citação. Por vezes é inviável fazer a citação de todo mundo por meio do oficial de justiça, na maioria das vezes. Então, é até elogiado esse dispositivo do 554 do CPC, que diz o seguinte. Tá. Eu esqueci de colocar aqui o parágrafo 1º. 554, parágrafo 1º.
No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do MP e, se envolver pessoas hipossuficientes, da Defensoria Pública, tá? Então, o oficial vai no local, inclusive pode até já ir para fazer a reintegração ou manutenção de posse, e ele já vai praticar o ato ali de citação dos ocupantes, tá? Vai identificar todo mundo para poder incluir essas pessoas no processo, no polo passivo. Então, quem puder ser identificado vai estar no polo passivo. O contrário, o restante, quer dizer, o restante vai ser intimado, citado por edital, citado, né? O juiz vai determinar a citação por edital e, inclusive, autoriza-se a publicação desse edital por meios de comunicação, jornais, mídia local, para que, eventualmente, todas as pessoas tomem conhecimento, né, o máximo possível, para tentar ao máximo evitar prejuízo na defesa das pessoas. E nesse meio tempo também, né, o MP e a Defensoria vão estar atuando. O MP necessariamente e a Defensoria somente se tiver partes em hipossuficiência econômica ou financeira. Detalhe, quando o processo ele for ajuizado em face, né, ou contra a fazenda pública, ou seja, o poder público, não pode ser concedida a liminar sem a oitiva ou a manifestação por escrito. Geralmente, o que acontece? Até naqueles processos de remédios, sabe, de medicamentos, eu lembro que eu via bastante na época do estágio no fórum esse tipo de coisa. Entra-se com uma ação e pede, né, a tutela de urgência. Antes de conceder, o juiz tinha que dar um prazo. Então, acho que abria um prazo de 72 horas para manifestação do município, do estado, e dentro desse prazo, a manifestação por escrito, vinha, né, a manifestação de volta, e a partir daí analisava-se a concessão ou não da liminar, da tutela, no caso. E aqui é a mesma coisa, né? É uma prerrogativa do poder público de não ter uma liminar concedida antes mesmo da sua oitiva. Ele não precisa ser citado, tá? Basta a breve oitiva mesmo dele. O prazo de contestação geral de 15 dias, tá? O réu, na contestação, ele pode alegar todas as matérias de defesa, com exceção da questão de domínio, né? Ele até pode alegar, só que não vai ser útil para ele no processo, já que o juiz não vai nem dar bola porque ele está alegando, já que não tem nada a ver com a ação possessória a discussão sobre domínio. Então, tanto faz ele ser proprietário ou não. A gente já viu que a ação possessória pode ser manejada contra o próprio proprietário, inclusive. Então, não adianta ele alegar isso. Depois disso, vai seguir o procedimento comum normal, tá? Então, pode não, né? Vai ter instrução, audiência e tudo mais. Por fim, a decisão, a sentença, né? Há uma grande discussão a respeito da necessidade de caução. O que é a caução, né? É uma garantia do juízo, né? Mais da pessoa, na verdade. Vamos ver o que diz o 569. Não, 559. Se o réu provar, em qualquer tempo, que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 dias para requerer a caução, real ou fidejussória, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Aqui, em tese, seria o seguinte, né? Se o réu comprovar que a pessoa não teria condições financeiras de pagar um eventual prejuízo por perdas e danos ou de deterioração da coisa, ele poderia pedir uma caução, né, um valor que seria depositado em juízo para que, caso acontecesse alguma coisa, ele não saísse no prejuízo. Só que o que acontece? A redação aqui foi muito mal feita e, na verdade, uma coisa acabou sendo contraditória, né? Acabou de falar que a pessoa, se o réu comprovar a idoneidade
aliás, a carência de idoneidade financeira, tá? Ele pode pedir caução. Só que fica ressalvado os casos de pessoas economicamente hipossuficientes. Então, os autores dizem que não tem utilidade prática, né? Já que basta que o autor alegue que ele não tem condições financeiras e vai ser dispensado de dar caução. Só que a gente pode pensar em alguns casos, acho que talvez o único caso que se enquadre nisso, de uma pessoa que sim, tenha condições financeiras de arcar com um valor de caução, só que ela não tenha. A gente pode entender essa idoneidade financeira, tá? Essa carência de idoneidade financeira, como, como ocorre naquelas pessoas que têm condições de pagar as dívidas, mas mesmo assim vivem dando calote nos outros, né? Vivem se furtando de pagar as suas dívidas, suas obrigações. Então, a pessoa tem condições, mas deliberadamente não cumpre as obrigações. Então, a gente pode entender que a pessoa carece da idoneidade financeira, só que ela não é hipossuficiente, né? Vamos pensar em alguém que tenha condições financeiras. Então, poderia ser um caso aqui de necessidade da caução, mas eu acho que é bem difícil, tá? Em relação à sentença, ela tem natureza declarativa e condenatória, isso vocês viram em teoria geral do processo. Declarativa e condenatória, só que a sua força processual ela é executiva. Eles chamam aqui como um procedimento unitário, tá? Ou seja, não há exatamente uma distinção entre o processo de conhecimento e o processo de execução, tá? Que são aquelas grandes categorias que a gente tem. Então, o que acontece? Pela natureza da ação em permitir tanto a declaração, né, que você é o titular da posse, quanto a condenação da outra pessoa em te reintegrar ou manter na posse. Isso é natureza cognitiva. Só que você pode executar, na verdade eles falam, por isso que eles falam, né, que a força processual é executiva, porque você pode alterar uma situação de fato ali do cotidiano, né? Você pode ser reintegrado na sua posse, que tinha deixado de existir, então você pode ser reintegrado. E não precisa de um processo de execução à parte, tá? Específico. Não precisa, porque ele tem essa força executiva. Basta que você solicite ali, o juiz vai expedir um mandado de reintegração ou manutenção de posse. Então, o procedimento ele é unitário, tá? Não vai precisar aqui de um cumprimento de sentença, nem nada do tipo, como nos outros casos que a gente pode trabalhar, né? Em geral, no procedimento comum. Então, aqui é o que eles chamam de procedimento unitário. É conhecimento e execução num bolo só, tá? Só que isso tem um ponto para destacar também. Nada vai impedir que o cumprimento de sentença ele ocorra em face dos pedidos acessórios. Isso aqui a gente está falando em relação ao pedido principal, em relação à posse. Só que os pedidos acessórios, como a gente viu, de indenização pelos frutos, perdas e danos, são basicamente de caráter patrimoniais, né? Então, como que você faz para executar? É por meio do cumprimento de sentença. Aí sim pode-se abrir essa fase, tá? Do processo. Mas, no geral, se for só para discutir posse, não tendo nada em relação a questões de indenização, nem perdas e danos, nada, é um procedimento chamado de unitário, tá? Ele não vai ter uma fase executiva. A própria força dele já traz uma execução embutida ali, tá? Você pode só pedir que o juiz, se tiver tudo certinho, ele já expede um mandado de reintegração ou manutenção. Até aqui tudo certo? Tem alguma dúvida? Sem dúvida. Tá? Vamos então para a outra ação, que é o interdito proibitório. O interdito proibitório está previsto lá no artigo 567. São dois artigos, na verdade, né? Os 67 e 68. Então, basicamente, ele vai dizer que o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz
que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgredida o preceito. Então, é o que a gente vem falando. Num caso de iminência, de perda da posse ou de turbação da posse, a pessoa pode entrar com um interdito proibitório que tem um caráter de inibir uma determinada ação, né? Então é que o réu ele vai deixar de fazer, né? É o que a sentença vai combinar. E por meio disso vai ser arbitrada uma multa, né? Uma pena pecuniária. É isso que vai fazer, né? No geral, ele deixar de praticar isso. Então é por meio da multa que vai ter uma força coercitiva ali, tá? É basicamente isso a diferença. O resto, no 568, diz que o procedimento segue o mesmo das ações anteriores, tá? E a gente tem que trabalhar também algumas especialidades no litígio coletivo, tá? Que, apesar de estar dentro do procedimento especial, ele se refere aos casos de ações de força velha, né, de posse velha, que seria de procedimento comum. Apesar de ser procedimento comum, eles englobaram aqui nos artigos da parte especial, acho que por conta do próprio conteúdo, né, para não ficar muito quebrado, então eles colocaram juntos. O que é, né, esse litígio coletivo? É quando mais de uma parte figura no polo passivo ou no polo ativo. No geral, no polo passivo, tá? Como eu disse, aqueles casos de invasões por grupos, enfim, a bens imóveis. Então, nesses casos, são litígios coletivos. Se for caso de ação de força velha, quando a agressão ela se deu há mais de um ano e um dia, é procedimento comum. Então, é o que a gente vai trabalhar nesse ponto específico aqui, né? É quase que um parênteses da aula. Tá, conflito necessário, né? O conflito coletivo pela posse do imóvel. Então, tem uma ou mais pessoas discutindo ali quem é o real possuidor, os reais possuidores do imóvel. É só de imóvel, tá? Não tem relação a bens móveis. São casos de posse velha. Qual o procedimento, né? Como é procedimento comum, o juiz ele vai designar uma audiência de mediação em até 30 dias, tá? Ele vai designar essa audiência e vai intimar o MP em todos os casos, independentemente de qualquer coisa, ele vai ter que intimar o Ministério Público. E a defensoria só no caso de pessoas com hipossuficiência financeira, né, que não tiver condições de arcar com advogados. O juiz ele pode intimar também, e aqui é uma faculdade, não é uma exigência, os responsáveis pela política agrária ou urbana do local. Então, muitas vezes nesses conflitos que envolvem aí já ocorrem há algum tempo, né? Já vejam que é de posse velha. Então, eles ocorrem há muito tempo e envolvem muitas vezes uma multidão de pessoas sobre imóveis que, enfim, há toda uma complexidade. O município, aliás, o juiz ele pode intimar os responsáveis pela política agrária ou urbana. Porque essas pessoas às vezes têm algumas contribuições ali a apresentar no processo. Muitas vezes em relação à demarcação exatamente do imóvel, ou de como foi feita ali a questão dessa invasão, enfim, tudo isso, dessa agressão à posse, tudo isso. Então é por isso que o juiz pode intimar esses entes aqui para participar no processo. E aí vem, se a liminar for concedida, aliás, se ela não for cumprida, ela foi concedida, mas não for cumprida no prazo de um ano, considerando aqui a partir da distribuição, não é citação, não é destruição. Distribuição do processo, então o juiz concedeu a liminar e ela não foi cumprida dentro de um ano a partir da distribuição do processo, de quando ajuizou a ação, vai ser designada uma nova audiência de mediação. Porque às vezes as partes ou entraram em um acordo, ou surgiu alguma situação lá que impossibilitou esse cumprimento da medida. Então o juiz vai designar uma nova audiência para verificar o que está acontecendo, e aí ele pode determinar novamente o cumprimento da liminar, ou então adotar outras providências.
e a previsão de que ele possa comparecer ao local. Alguns autores vão criticar isso daqui, dizendo que não teria nem necessidade de dizer isso, porque o juiz pode, em qualquer processo, em qualquer ação, ele pode comparecer ao local se ele entender necessário. Mas ficou expresso no código neste caso. Seria basicamente essas aqui algumas diferenças que o legislador trouxe em relação aos casos do procedimento comum e estão ainda regulados aqui nesse capítulo das ações possessórias, tá? Então, seria isso, basicamente, algumas diferenças do rito especial, né? E também até do procedimento comum, né? Já que, no geral, não é qualquer processo que se intima o MP, Defensoria, as entidades aqui de política agrária, enfim, o prazo da audiência, que é um pouco reduzido, então, tudo isso. Do geral, alguma dúvida da aula como um todo, vocês queiram esclarecer melhor? É um conteúdo bem importante, que eu acho que, se tiver alguma dúvida, pode. O prazo para audiência até 30 dias. Isso, no prazo de 30 Como que é o dias. nome da audiência mesmo? De É instrução? mediação. A mediação. Mediação, é só para tentar acordo, né? Mediação é só para tentar um acordo entre as partes, sem produção de provas, tá? Não é o caso aqui. Uhum. Aí depois, né? Depois disso tudo aqui, que é o início do processo, aí pode sim, né? Com certeza deve ter a instrução, a produção de todas as provas necessárias e, por final, a sentença. Mas, no geral, aqui é a mediação no início, né? Essa fase inicial é que tem as diferenças. O restante daqui para frente segue o procedimento normal mesmo, padrão. Esse prazo é específico, então, para essas ações de posse velha que seguem o procedimento comum, certo? Isso. Deixa eu ver onde está o artigo da audiência de mediação e conciliação no procedimento comum. Vou falar para vocês. Vou localizar aqui. Da audiência de conciliação e mediação, lá no 334. No 334 do CPC, que vai falar especificamente. Ok. Audiência de mediação e Conciliação, conciliação. É a primeira audiência que tem no processo para verificar se tem possibilidade de acordo, né, entre as partes. Então, designa-se essa audiência já logo na citação, a não ser que tanto o autor quanto o réu manifestem contrariamente à realização. Porque às vezes as pessoas já sabem que não tem proposta de acordo, então já fala que não tem interesse. E aí segue o prazo para contestar, né, a partir disso. Que aí o prazo para contestar é o prazo geral de 15 dias. De 15 dias, É que no geral, aqui no procedimento comum, normal mesmo, sem levar em consideração isso daqui, não tem um prazo específico para o juiz designar que essa audiência de mediação ou conciliação, né? Então, ele só fala que terá uma antecedência mínima de 30 dias, tá? Então, pelo menos com essa antecedência, mas ele pode designar, geralmente, o que acontece, dependendo a vara que corre o processo, eu tenho um processo de família no estado de São Paulo que designou a audiência de mediação para dezembro. Então, não tem um prazo específico para acontecer. Então, essa que é a diferença, né? Nesse caso Entendi. específico de discussão sobre
ações possessórias, né, direitos possessórios, e aqui de força velha, né, que são os casos que já passaram um ano e um dia, então tem um prazo, né, de até 30 dias. São casos que envolvem ainda uma certa celeridade, né, apesar de ser procedimento comum, mas tem essa preocupação também, Uhum. tá? Mais alguma coisa, pessoal, que vocês queiram perguntar? Das questões, a gente vai falar na próxima aula, tá? No trabalho que eu passei para vocês entregarem na data de ontem. A gente vai trabalhar na, na próxima aula, eu vou fazer a correção. São poucas questões, né? Só 5, então é rapidinho para a gente discutir e já corrigir. Mas eu acho que também não tinha muita dificuldade. Para falar a verdade, foi até difícil encontrar questões sobre a matéria, tá? De consignação em pagamento até tinha mais. Só que às vezes era misturado com outras ações que vocês não viram ainda. Eu acho que até deve ter alguma outra que misturou, mas nada que vocês não soubessem fazer. Agora, uma eu tive que elaborar da cabeça mesmo, e aquela de ação de exigir contas lá. Não tinha questão de concurso, assim. Eu achei bem difícil, inclusive. Difícil. Depois É a que gente para vai vocês, ver. professores, a gente está dominando o conteúdo. Mas são minúcias que a gente se embanana realmente. Mas eu acho que a grande dificuldade, eu até tinha comentado com os outros professores, né? Essa matéria de procedimentos especiais não era para ter agora já, né? No segundo ano. Era para ser algo bem lá para frente, quando vocês tivessem visto o conteúdo, por exemplo, de hoje, né? Tivessem estudado o que é posse, todas as características e o que é posse, não sei o que, tivessem visto procedimento comum. Então é matéria para mais para frente. Mas não sei por que inserido na nossa grade agora. Então, inclusive, quando eu fui olhar o CPC, ele já faz parte do título 3 do CPC. É, Já é o artigo 500 e pouco. Aí eu falei, meu Deus, né? então. Nós não temos o embasamento, né? Esse início, mas amém. Eu gostei porque é A gente vai. prático, a gente consegue visualizar na prática, né? Como que, assim, a gente se defende de acordo com a ação, com a agressão sofrida. Eu tô gostando da É, matéria, isso é o que eu ia particularmente. falar. Eu, particularmente, estou gostando bastante também de dar aula dessa matéria por conta disso, né? Ela é algo bem prático, É que prático. tem vários casos concretos que se enquadram, né? Então, a gente vê, questão de posse é diário, assim, que a gente acaba tendo contato com esses conteúdos, né? Então, é algo bem prático Inclusive, mesmo. inclusive, assim, eu não quero pressionar, tá? Não é uma pressão, não. Mas, assim, caso você consiga, né, fazer essa gentileza para nós, como a gente tem acesso, dificuldade de acesso a essas doutrinas, como você mesmo colocou em aulas anteriores, elas são onerosas para a gente, né? São caras Sim, da gente ter uma, duas, três, a gente consegue, assim, pegar na biblioteca no máximo e tá fechado. Então, assim, eu estou sentindo bastante dificuldade nessa parte de doutrina. Então, um pedido que eu faço aqui encarecidamente, no sentido assim de não se sinta pressionado, sem pode fazer no problema. seu tempo, Aham. mas um pedido que particular meu é que se você conseguisse, assim como você está fazendo o material para gente de leitura da aula, que eu achei extremamente didático, é muito fácil mesmo da gente assimilar o conteúdo, você fizesse um de questões, sabe? Não assim, de questões não, perdão, de casos, quer dizer, de casos práticos, como esse, por exemplo, que eu vi que você tem bastante facilidade para isso. Ah, eu moro num apartamento e aí a pessoa vem, tal, ou então do terreno, ou até da fazenda lá, né, que aí existe um impedimento na passagem entre a minha fazenda e uma outra, então é só uma ameaça. Eu achei que você tem muita facilidade para colocar esses casos concretos, né, e incluí-los eles assim no tipo de agressão e no tipo da ação. Então, se você conseguisse Entendi. fazer um material para gente, pode ser aí, tipo
sei lá, uns 20 exemplos, né? Bem Sim, sim. pouquinho mesmo, mas Talvez para a os gente ter uma. exercícios, né? Ou o exercício mesmo, as questões, porque por questão, assim, particularmente eu tenho um pouquinho de dificuldade para visualizar. Mas aí quando você pega e faz Mas dessa depois você forma, corrige, né? sabe? Porque o Bruno em sala de aula, eu falo por mim, eu tinha muita dificuldade em direito penal, apesar de ser prático também, mas de visualizar o caso concreto e aplicar o artigo, É que sabe? muita coisa já é abstrata demais também para discussão Isso. teórica, né? Mas Aí a o hora que Bruno, a ele hora que foi chega na parte assim, especial, ele literalmente desenhava mesmo as situações, igual você vem fazendo. Nessa aula de hoje mesmo, eu, assim, né, eu quero te dar os parabéns, porque você vem desenhando mesmo na nossa cabeça, para a gente obrigado. imaginar mesmo, visualizar o caso e conseguir aplicar. É, Olha, a agressão foi tal agressão, então a ação será essa. Eu achei incrível, muito, sim. muito bom. É que assim, que nem eu te falei, eu acho que é mais interessante trabalhar nos exercícios, porque provoca vocês a pensarem também, só um minutinho, Josefa, eu já vou passar a palavra. Mas nos exercícios vocês vão ter essa oportunidade de ser confrontados ali com outras ações também, né, do que eu pegar e dar uma coisa muito fechada. Muito Mas, pronta. não, também, e até porque é Uhum. difícil visualizar, assim, pensar em casos para cada conteúdo. Na aula eu utilizo como exemplo para vocês entenderem, mas, assim, existe uma infinidade de casos, né? Então, Exato. por exemplo, só nessa de possessórias, teria, sei lá quantos casos que eu teria que trazer para abarcar todo o conteúdo, assim, específico. Mas eu acho Sim. que em exercícios, aí a gente mistura uma coisa com a outra, aí depois na explicação tem. O que eu tô me esforçando mesmo para fazer mais durante a aula é realmente trazer mais exemplos. Então, o que eu posso tentar fazer é no material trazer o exemplo por escrito, que aí Isso, fica, maravilha. fica registrado. Então, pelo Eu menos um sei que vai exemplo te ou dar mais outro. trabalho, Não, mas é mas eu tranquilo, porque o que eu. particularmente gravo a matéria dessa forma. Eu gravo o exemplo, a esse exemplo aqui eu aplico tal Sim, ação. sim. Você visualiza melhor, né, o que está Uhum. sendo falado. Não, eu entendo. E eu vou tentar trazer por escrito, no material, os exemplos que eu for falar na aula, pelo menos. Que já pensar o exemplo, eu já tenho que pensar mesmo. Então, eu já faço escrito, até fica mais fácil para mim também durante a aula. E, já deixo escrito, e vocês tendo material impresso ou anotado, vocês já têm acesso do que ter que retomar o vídeo, que é mais longo, né? Então, Isso. isso facilita Muito, nisso. muito, muito obrigada, desde já. Não, é por nada. Oi, José, pode falar. Eu só queria dizer também que eu achei muito abstrata essa disciplina, essa matéria. As questões também achei complicado para responder, né? E eu acho que a gente vai ter que ler, ver várias doutrinas, né? Com relação a essa disciplina para poder entender melhor. Sim. E uma pergunta, no Google Acadêmico não teria alguma coisa para a gente ver? Eu não fui lá ainda ver. Do que você falou? Para teoria do Sobre esse, conteúdo? esse conteúdo? Você fala de algum artigo específico ou alguma doutrina? Alguma doutrina ou algum exemplo assim, para a gente ter ideias de como funciona. É isso que ele vai colocar para a gente já no material. Ele já vai trazer o exemplo no material. Porque ele dá o material, coloca o exemplo e ele passou 3 doutrinas já, né, prof? O Google Oi, Acadêmico, peraí, cortou um pouco aqui. Vocês estão me escutando? Bem? sim, Uhum. Ah, tá, é que tá com conexão ruim. É o que eu estava falando, Josefa, então, da doutrina, aqui eu recomendo para vocês fazerem assim, um acompanhamento mesmo, ela é mais sucinta, um pouco mais curta, para vocês assim, não ficarem sem ler nada mesmo. É aquela eu até mandei foto no grupo, não sei se foi no da sua turma, alguém pediu no grupo, eu mandei eu foto. já achei.
Os É dois. aquela, é a sinopse jurídica, que ela é mais curtinha. Deve ter aí umas, nesse conteúdo que é um pouco mais extenso, deve ter umas 15 páginas. Então é mais tranquilo para fazer leitura. Ah, Tem que na eu biblioteca. passei tem 900 páginas. Ah, não, aquela é deve ser do Humberto Teodoro, que é o maiorzão mesmo, que lá é É, grande. O livro é desse tamanho. é, E, mas entra na biblioteca virtual que vocês acessam online. E aí lá você acessa aquele alaranjado. Deixa eu ver o nome aqui, certo? eu Mas entrei na biblioteca virtual, mas não conseguia. Eu baixei aquelas a- que você depois postou. eu te mando, a gente conversa no privado, eu te mostro exatamente onde achar aquela outra mais resumida. Mas Ah, eu não vou lembrar o nome exato aqui, mas é um nome bem grande, oh meu Deus. Eu só não vou tentar essa, ajudar porque realmente eu também não Deixa eu ver, eu acompanhei essa mandei da foto, sinopse. eu tenho foto aqui que eu mandei no essa grupo, aí peraí. do Roberto Teodoro está quase Ah, no final. não. Desse caso é do Marcos Vinícius, Marcos Rios Vinícius. Gonçalves. Rios Gonçalves. Ah, tá. Isso. É aquele alaranjado que chama Sinopses Jurídicas, Processo Civil, Procedimentos Especiais, da Saraiva. Ah, Ele tem a doutrina também, o curso de processo civil, que ele é maior. Mas essas sinopses aqui, sinopse. quer ver? Compartilha a tela aqui. Porque aí você tem o que, assim, ir acompanhando para fazer a leitura, pelo menos. Que, assim, é Isso. algo que, no geral, vai ter umas 10 páginas cada aula que a gente vai trabalhar. Então, Aham. ele é tranquilo para fazer a leitura. Tem um quadro sinóptico no final de cada capítulo, que é bem interessante. Você pode só fazer a leitura daquilo, já dá para dar uma... Ah, então tá, ok. Quer ver? Eu vou compartilhar aqui. E que nem eu falei para a Thaís, eu vou tentar trazer um pouco mais de exemplos. Ó, deixa eu ver se eu aumento aqui a imagem. Ah, tá. É esse aqui, ó. Oh, agora ficou muito. Sinopses jurídicas. É, do Marcos Vinícius Rios Gonçalves. Eu vou tentar nas aulas trabalhar mais exemplos, assim, porque realmente, que nem eu estava conversando com ela, é uma matéria que depende de vários conteúdos, tanto de direito material, né, de direito civil, quanto do processual. Processual vocês devem estar vendo, né, agora, a teoria geral do processo, ou já Sim, viram? não, estamos vendo agora. Com a Dani. Estamos vendo com a Dani, é. Então, depende de uma série de conhecimentos prévios, né? Assim, é algo que não é a gente que decidiu colocar essa disciplina agora. Eu imagino que tenha sido um erro de quem mandou essa grade, sei lá de onde vem, da regional, da Anhanguera, alguma coisa do tipo. Porque realmente, a Sully, salvo engano, me falou isso, que eu acho que está programado para o sétimo semestre, eu acho, essa disciplina na grade. Então, é algo que, assim, que realmente é algo, vocês vão sentir dificuldade. Eu vou tentar trabalhar com exemplos um pouco mais, trazer eles escritos para vocês poderem consultar na hora de estudar, porque meus esquemas, assim, são bem particulares, né? Eu faço e eu entendo. Então, o ideal é que vocês ou imprimissem, fossem anotando as coisas para complementar aquelas expressões, aquelas frases que eu jogo lá só para dar aula, né? Então, não é um texto escrito que vocês vão ter uma sequência muito encadenciada das ideias. Então, eu acho que se vocês pudessem pelo menos fazer a leitura dessas sinopses aí do Marcos Vinícius, já ia ajudar bastante a entender. Ele é claro, não é tão completo que nem Humberto Teodoro, mas dá para, ao invés de ler 50 páginas, ler 10, eu acho que já é melhor do que nada. Então, acho que dá para. É melhor. Então, mas acompanha por ele, que eu geralmente eu consulto ele e vou complementando com os outros mais completos. Mas se vocês fizerem a leitura só desse, da sinopse, já Aham, vai esclarecer, vai ajudar bastante, tá? beleza. E tirando as dúvidas na aula, né? Se não entendeu, pode perguntar também, que aí às vezes eu retomo algum conteúdo que é prévio, que
que eu acho que vocês sabem, mas às vezes não, nem aprenderam ainda, né? Então, às vezes dá para a gente ir falando, tá? Tá, ok. Pessoal, mais alguma Beleza. coisa? Alguém mais quer falar? Para mim tá bom, muito obrigada. Tá, por nada. Então a gente já encerra por aqui então. Aí semana que vem a gente trabalha aquelas questões, aí eu acho que vai tirar algumas dúvidas que talvez não ficaram muito, o conteúdo que não ficou muito claro para vocês. A gente já tira as dúvidas na aula que vem para corrigir as questões, tá? Eu acho que o conteúdo vai ser um pouco mais curto também. Deixa eu ver o que vai ser. Não preparei ainda, tá? Essa semana tava corrido. Vou acessar aqui a biblioteca virtual, se é que funciona. Fim de semana é uma coisa para funcionar esse sistema e biblioteca virtual, né? Hoje mesmo não está funcionando. Mas é a sequência do código aqui, eu imagino. Quer ver? Interdito é ação de divisão e demarcação de terras particulares. Vai ser o próximo conteúdo, tá? Ao que tudo indica pelo código aqui. Ou pelo menos uma delas aqui. Porque são vários artigos, então a doutrina geralmente acompanha o código, tá? Então, 569 o artigo aqui que a gente vai dar sequência. E aí eu vou tentar mandar com antecedência para vocês o esquema da aula também, até no máximo na quarta, terça ou quarta-feira que eu tenho aula com o matutino, aí eu já mando na quarta. Quarta-feira eu já mando para vocês o esquema e aí vocês fazem a leitura do conteúdo também, se conseguirem, para já vir para a aula sabendo um pouco, pelo menos, tá? Pessoal, então tá bom, então. Obrigado pela presença de vocês aí. A gente se vê até semana que vem, tá?